A história começa com um grupo de supervilões que acabaram de sair da prisão se reunido em um bar de supervilões. Todos eles odeiam o super-herói Flash, pois ele sempre é responsável por colocá-los na prisão. Por causa desse ódio, todos resolveram se unir para eliminar o Flash. Depois disso, todos poderão viver como reis com todo o dinheiro que irão roubar ali naquela cidade. A oportunidade perfeita para matar o Flash vai acontecer no dia seguinte, pois a cidade vai inaugurar o Museu do Flash e ele vai ficar distraído durante a inauguração. Enquanto isso, o próprio Flash estava trabalhando em sua vida real. Quando chegou a hora de ir embora, ele pediu o teletransporte da Torre da Liga da Justiça e foi direto conversar com o Batman. Ele explicou que amanhã é o dia de apreciação do Flash e vai ter a inauguração de um museu em sua homenagem. Flash sabe que muitos super-heróis estão através do universo em diversas missões diferentes, mas ele veio pedir para o Batman participar da inauguração amanhã, e por mais estranho que pareça, Batman aceitou o convite. Flash ficou muito feliz. Ele foi embora e depois que saiu, Orion, que agora está trabalhando na Liga da Justiça, foi falar com o Batman e disse que não acreditava que ele deixou o Flash manipulá-lo daquela maneira. Mas com um simples olhar ameaçador do Batman, Orion percebeu que também vai ter que ir na inauguração do Museu do Flash. O próprio Flash estava agora correndo pelas ruas da cidade que ele protege. O herói sabe os nomes de praticamente todos os habitantes. De repente, ele ouviu uma pequena criança chorando e foi ajudar, mas quando se aproximou percebeu que era apenas uma ilusão. Um daqueles supervilões fez uma armadilha para tirar a vida do Flash. O super-herói tem que desviar de todos os seus ataques que são refletidos através de espelhos. Como já derrotou esse supervilão várias vezes, Flash nem se assusta, ele desvia de todos os ataques e depois destrói a fonte dos espelhos que aquele supervilão estava utilizando. Foi muito fácil derrotá-lo. Logo, Flash foi até o centro da cidade receber a chave da cidade das mãos da prefeita. Essa é uma homenagem para o dia de apreciação do Flash. Depois de dar seu discurso e agradecer a todos pela visita, Flash foi atacado por vários bumerangues e por sorte utilizou seus poderes para fazê-los explodir bem lá no alto. Mas aí um bumerangue gigante com 2 motores a jatos apareceu e acertou o Flash. Ele ficou preso nesse bumerangue e um super vilão se apresentou para dizer que esse bumerangue gigante vai matar o Flash. O super-herói está prestes a explodir na montanha, mas ele conseguiu destruir uma parte do bumerangue e caiu em segurança no centro da cidade. Batman e Orion já estavam ali para recebê-lo e dizem que descobriram que alguns supervilões montaram um plano para tirar a vida do Flash. Como não podem deixá-lo sozinho, Batman resolveu segui-lo. Enquanto isso, os supervilões discutiam. Eles falavam que atacar o Flash sozinhos não iria adiantar nada. Eles precisam se unir para atacá-lo ao mesmo tempo. Só que esse supervilão tinha ideias extremamente ruins. Por causa disso, os outros 3 o abandonaram. Enquanto isso, os 3 super-heróis estavam na casa do Flash. Ele foi trocar de roupas para poder ir na inauguração de seu museu. Batman diz que ele tem que se preocupar mais, afinal existem múltiplos supervilões atrás dele, e para descobrir o plano desses supervilões, os 3 foram até um bar frequentado por vilões. Todo mundo saiu correndo, menos aquele que foi abandonado pelos outros 3. Batman queria saber onde estão os outros que estavam com ele, e Flash foi conversar com esse vilão. O super-herói diz que esse vilão não está tomando seus remédios, e ele precisa desses remédios para poder ficar bem de saúde. O vilão percebe que isso é verdade e o Flash faz um acordo com ele. Se o homem disser onde estão os outros vilões, ele vai levá-lo até o hospital para que ele possa ter seus remédios. E o homem contou que os vilões vão fazer uma armadilha no Museu do Flash. Antes de ir embora, o próprio Flash manda aquele vilão se entregar na polícia. Depois, os super-heróis foram até a inauguração do museu. Uma repórter estava extremamente animada. Ela acha o Flash muito bonito e enquanto Batman e Orion vigiavam o lado de fora, a repórter foi entrevistar o Flash.
e aproveitou para tentar dar seu telefone para ele. Só que, como está muito preocupado, Flash achou que era para autografar e nem viu que tinha o número do telefone dela no papel. Muito triste, a mulher parou para se maquiar e, utilizando o espelho dela, os supervilões invadiram o lugar. Todos começaram a atacar o Flash e, percebendo que as pessoas estavam correndo, Batman e Orion entraram para ajudá-lo. Flash estava se dando bem sozinho contra os supervilões. Eles já são conhecidos e todos os heróis sabem como os poderes funcionam. Um deles faz diversas cópias de si mesmo através de vários espelhos e, utilizando sua super velocidade, Flash encontra o original rapidamente. Só que aquela jornalista estava perto e, quando tentou correr, ela acabou entrando num dos espelhos desse super vilão. Como não tinha outra escolha, Flash correu para salvá-la e Batman percebeu o que aconteceu. Flash foi para o universo dos espelhos junto com aquela jornalista e, como não tem outra escolha, ele vai ter que utilizar toda a sua velocidade para tentar encontrar o espelho certo para voltar até o planeta Terra. Como derrotaram o Flash, os supervilões querem ir embora, mas os outros heróis não vão permitir. Orion tentou atacar, mas acabou sendo congelado. Batman foi o único que sobrou. O supervilão que controla os espelhos conseguiu pegá-lo pelas costas, mas Batman se defendeu. No fim, ele iria ser derrotado, mas conseguiu disparar um sinalizador através de um dos espelhos, e isso mostrou para o Flash qual era o espelho certo. Ele então voltou com a jornalista, derrubou um dos vilões, arremessou um bumerangue explosivo no gelo que estava congelando o Orion, e juntos eles derrubaram os supervilões. O supervilão que comanda espelhos ficou preso dentro de um espelho que quebrou. Os heróis conseguiram salvar a cidade. Depois disso, vemos um templo no meio das montanhas do Himalaia. Lá dentro, um monge conversava com um fantasma que não entendia por que ele ainda é um fantasma. Seu objetivo principal era vingar sua própria morte, mas ele conseguiu fazer isso há mais de um ano e ainda assim não deixou de ser um fantasma. Ele agora quer passar para o próximo nível e não sabe o que fazer. O monge diz para ele que se ele procura por algum conhecimento, não deve fazer perguntas. Na verdade, ele precisa agir. O destino dele não era vingar sua própria morte, e sim vingar a morte desse monge. O fantasma não entendeu nada, e enquanto isso, os supervilões da Liga da Injustiça invadiam aquele templo. Eles mataram o primeiro dos guardas e foram até onde estavam vários monges aprendizes. Um jovem monge falou que nenhum estrangeiro pode entrar nesse templo. E como é apenas uma criança, um dos supervilões tentou exterminá-lo, mas foi colocado em seu lugar por esse monge, que o derrubou com toda a facilidade. Humildemente, o pequeno monge não vai permitir que eles continuem dentro daquele templo e chama seus colegas para derrotar os supervilões. Lex Luthor estava comandando essa missão e mandou que os supervilões eliminassem todos esses monges. Bizarro está seguindo todas as ordens do Lex e foi derrotar os monges também. Esse super vilão tem poderes que se assemelham aos poderes do Superman. Enquanto o combate acontecia, Lex tentou invadir a parte principal do templo, porém o monge mais velho de todos apareceu para defender aquele lugar. O homem é extremamente poderoso, só que os super vilões são inteligentes e destruíram a estrutura do templo para soterrar aquele homem. Todos os monges ficaram em choque, inclusive o fantasma. O combate reiniciou e o fantasma tentou ajudar seu mestre, mas o homem pediu para que ele não desperdiçasse seu tempo. A jornada do mestre chegou ao fim e logo eles se encontrarão. O fantasma ficou tão irritado que possuiu o corpo de uma mulher daquele grupo e vai atacar os vilões para obter vingança. A feiticeira percebeu rapidamente que aquela mulher estava possuída por um espírito e, utilizando sua magia, conseguiu banir o fantasma do corpo dela. Rapidamente os vilões encontraram o que procuravam. Era o coração do templo. Com esse coração, os supervilões sugaram a alma de todos os monges. Agora eles vão embora. A feiticeira teleporta todo mundo para fora dali e o fantasma não pôde fazer nada. Teve que assistir enquanto seus companheiros eram eliminados. Enquanto isso, os supervilões foram até o quartel-general e a feiticeira entregou o coração para o líder da Liga da Injustiça. Lex perguntou o que ele pretende fazer com aquela coisa. Porém,
o gorila não vai contar e diz que se o amplificador que Lex construiu funcionar, ele vai descobrir para que serve aquela coisa. Por enquanto, apenas precisa saber que aquela coisa vai servir como uma fonte de energia. Para a última parte de seu plano, o líder vai precisar apenas de um gigantesco gerador de campo de força, e ele já sabe onde roubar um gerador como esses. Enquanto isso, naquele templo, uma deusa entrou em contato com o fantasma. O fantasma está desesperado, pois todos os seus amigos perderam a vida, e a deusa fala para ele que o fantasma tem que recuperar o coração do templo, senão seus amigos ficarão daquele jeito por toda a eternidade. A deusa desapareceu e o fantasma agora vai ter que encontrar o coração do templo. Para fazer isso, ele precisa de ajuda e foi direto até a Torre da Liga da Justiça. O fantasma possuiu o corpo do Superman e Batman entendeu instantaneamente quem era. O fantasma então explicou para eles o que estava acontecendo e pediu a ajuda do Batman para resolver esse caso. Eles não podem permitir que aqueles supervilões continuem com o coração do templo que possui as almas de centenas de monges. Batman ficou em choque quando o fantasma contou que o mestre deles foi eliminado. Esse mestre ensinou artes marciais para o Batman muitos anos atrás. O fantasma quer utilizar o corpo do Superman para punir aqueles supervilões, mas Batman diz que não é isso que o mestre deles iria querer. Eles têm que levar esses supervilões até a justiça, pois a vingança nunca é o caminho certo. Os super-heróis então mostraram fotos de vários supervilões ao redor do planeta e o fantasma reconheceu vários deles, inclusive o próprio Lex. Batman não entende o que está acontecendo. Lex já foi visto na ilha Blackhawk. Ele deve estar montando algum plano gigantesco. Com certeza todos esses vilões estão trabalhando juntos, mas os super-heróis não sabem como encontrá-los. O fantasma sente os gritos das almas dos monges e não sabe dizer onde essas almas estão, apenas sabe que parece que elas estão no continente africano, e isso é toda a informação que os super-heróis precisavam. Como eles sabem que o gorila Grodd está envolvido, os super-vilões devem estar na cidade gorila. Batman entrou em contato com a cidade e descobriu que eles estavam sendo atacados nesse exato momento. Os supervilões estavam tentando tomar o controle da cidade e os gorilas pediram a ajuda da Liga da Justiça. O fantasma mal pode acreditar que exista uma cidade controlada por gorilas, mas como não tem outra escolha, foi até lá com os super-heróis. Existe um campo de força ao redor da cidade que não vai permitir que eles entrem. Nem mesmo com o corpo do Superman é possível penetrar esse campo de força, e Batman manda o fantasma sair do corpo do Superman para atravessar o campo de força e desativá-lo utilizando o computador. Quando ele saiu, Superman não entendeu o que estava acontecendo. Dentro da cidade, os supervilões estavam exterminando todos os gorilas. O fantasma invadiu o corpo de um dos vilões e conseguiu desativar o sistema de proteção da cidade. Mas, infelizmente, a feiticeira e os outros o descobriram e ela utilizou sua magia para bani-lo de dentro daquele prédio. Agora o fantasma não pode mais entrar e os vilões já perceberam que a Liga da Justiça invadiu a cidade. Eles estão derrotando todos os supervilões e para derrotar os super-heróis, Lex mandou Bizarro atacar Superman. Ele chegou rapidamente. Batman e Mulher Maravilha derrotavam vários heróis ao mesmo tempo e para poder se vingar por seu mestre, o fantasma entrou no corpo da Mulher Maravilha. Ele utilizou a força dela para derrubar um dos vilões e está prestes a tirar a vida desse homem, mas se lembrou que seu mestre não iria gostar da vingança e permitiu que ele ficasse vivo. O fantasma então saiu do corpo da Mulher Maravilha e enquanto isso, os supervilões terminavam o dispositivo do gorila Grodd. Lex achou que ele queria controlar todas as pessoas do mundo com esse dispositivo, mas não era isso que o gorila queria. Na verdade, seus planos são ainda maiores. Ele utilizou um novo dispositivo e vai forçar todos os seres humanos do planeta Terra a evoluírem, transformando o DNA de todos, fazendo os seres humanos se transformarem em gorilas. Os super-heróis já terminaram a batalha quando o gigantesco campo de força foi ativado e todos os heróis foram transformados em gorilas. Os supervilões também foram transformados e logo a Liga da Justiça Gorila veio derrotá-los. Grodd não permitiu que eles lutassem e pediu para a feiticeira tirar todos dali. Não havia nada que os heróis pudessem fazer e desesperado, Superman não teve outra escolha. Utilizou sua força para arremessar aquele dispositivo inteiro para fora da cidade e isso funcionou. Todos voltaram ao normal. O fantasma observava tudo
tudo isso, e mesmo que os heróis tenham salvado o planeta, seus companheiros ainda estão mortos. De repente, um supervilão sobrevivente apareceu. Ele vai eliminar a Mulher Maravilha, mas o fantasma pensou rápido, invadiu o corpo do Batman, pegou um objeto letal e matou aquele supervilão. Batman ficou muito irritado com isso. Tirar a vida de um vilão para ele é o maior de todos os crimes. O fantasma fala que foi sem querer, ele estava apenas tentando defender o grupo e de repente aquela deusa o chamou. Suas intenções causaram a morte de alguém. Ele ganhou esse poder para equilibrar o karma no planeta, mas por causa de suas ações, o equilíbrio não está correto. O fantasma diz que mesmo que tenha feito tudo isso, seus companheiros ainda estão mortos e a deusa diz que na verdade não estão. Quando o coração foi destruído, as almas dos monges voltaram para seus corpos. Todos estão bem, afinal, ninguém morre naquele templo. Mesmo assim, o mestre diz que o mundo ainda não está equilibrado, ainda existe trabalho para o fantasma. Enquanto isso, a Liga da Injustiça estava reunida. Lex se cansou dos planos do gorila e resolveu matá-lo, dando um tiro nele na frente de todo mundo. Agora, Lex é o novo líder e ninguém ousa confrontá-lo. E o episódio acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!